Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, a gente vai ter uma aula mais teórica, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre correlações e regressões. Então, na aula anterior, a gente falou sobre teste de hipóteses, a gente já viu análise de ANOVA, teste T, Q quadrado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas categorias de testes, certo? Elas envolvem, assim, várias análises. A gente vai falar algumas das principais. Na aula a gente vai comentar uma breve introdução, vamos falar algumas diferenças de correlação e regressão, como que a gente aplica os testes na prática, pressupostos, a interpretação dos resultados e alguns exemplos também. Então, vamos lá. Tanto a regressão como a correlação, a gente aplica elas quando a gente tem, assim, de uma forma geral, variáveis quantitativas. Tanto a variável independente como a variável dependente, elas são variáveis quantitativas. Então, a gente não vai ter mais categorias, como, por exemplo, a gente via na ANOVA, né, que a gente via um efeito presente ou ausente, né, categorias diferentes de acordo com a quantidade, a abundância de uma espécie, a ocorrência de um evento. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente está vendo nesse gráfico a relação entre o aumento do salário com o grau de experiência, né, ou o tempo de experiência de um determinado de uma determinada observação, né, de uma determinada pessoa. Então, cada pontinho é uma amostra, ok? A gente entende que cada ponto é uma réplica nesse tipo de gráfico, nesse tipo de análise, certo? Então, nessa correlação a gente vai estar avaliando o grau, o quanto que o salário está relacionado com a experiência e vice-versa, né? A correlação, ela mede justamente a relação entre variáveis, ok? Não tem, a priori, uma variável que seja resposta e uma variável preditora. A gente pode mudar elas, tá? Isso não é tão importante para a correlação, porque na correlação vai indicar o grau de relacionamento entre duas variáveis, certo? Então, por exemplo, o quanto que a temperatura varia de acordo com a umidade, o quanto que a temperatura varia de acordo com a precipitação, a umidade está relacionada com a precipitação. Então, a gente vê análises de correlação, certo? A gente quer ver o quanto que essa observação aqui, né, ela se relaciona com ambas as variáveis, beleza? Então, essa é uma característica da correlação. Quando a gente vai falar de regressão, a gente já tem um fator de dependência mais bem estabelecido. Então, na regressão, a gente quer ver o efeito de uma variável preditora sobre uma variável resposta. Então, se a gente rodar uma regressão, necessariamente a gente vai estar falando, de acordo com esse gráfico aqui, qual o efeito da experiência sobre o aumento do salário. Tá? A gente está definindo, assim, categoricamente que o salário é dependente da experiência, certo? Então, a gente vai ver se elas estão relacionadas ou não, ou qual que é o efeito da experiência sobre o salário. Tudo bem, gente? Então, assim, a priori pode parecer que elas são muito semelhantes. E elas compartilham características, assim, muito parecidas mesmo. E, dependendo do contexto, ambas podem ser úteis, tanto a correlação como a regressão podem ser aplicadas no mesmo caso. Mas em casos específicos, demandam ou só correlação ou só regressão, certo? Então, o importante é que para ambas a gente vai ter variáveis numéricas. Ó, a gente consegue ver aqui
experiência em anos, e o salário, por exemplo, em número de salários mínimos. Então, são variáveis numéricas, certo? E a gente consegue ver uma curva de tendência, né? Aqui, como que seria a tendência de aumento de salário conforme o aumento da experiência. A gente vê que tem uma correlação positiva entre ambas variáveis. Então, essas interações, de uma forma geral, se forem relações lineares, a gente pode ter alguns padrões. Por exemplo, uma relação positiva, conforme aumenta a variável x, aumenta o valor da variável x, aumenta a variável y. Uma relação inversa ou uma relação negativa, por exemplo, aumenta a variável x, diminui a variável y. Então, a gente pode ver aqui, ó, nesse ponto, que a variável x, vamos supor que seja o valor de 10, né? Quando o y é 1. Se eu aumentar o x, por exemplo, aqui, o x dá 5, e aqui o y é 7. Aumentei mais o x, né? O x é 8, e o y é 2, por exemplo. Então, se eu estou aumentando o eixo x, o valor do eixo x, diminui o y, é uma relação negativa. Então, por exemplo, quanto maior o tempo, quanto maior a temperatura, né, menor o tempo de desenvolvimento da larva do Aedes aegypti. Então, se a temperatura está aumentando, em temperaturas maiores, o tempo de desenvolvimento de ovo a larva diminui. Ok? É uma relação negativa. E a relação nula é quando a variável x não tem efeito nenhum sobre a variável y. Ou seja, eu estou aumentando o x e a variável y não altera o valor em função de x. Certo? Então, são 3 padrões que a gente pode observar nas correlações. Então, aqui a gente tem padrões lineares. Ok? Beleza, então a gente está falando de correlações, né? A gente está vendo a relação entre duas variáveis. Dentro da correlação, a gente tem correlações baseadas em dados paramétricos e correlações baseadas em dados não paramétricos. Então, vocês lembram o que a gente define como dado paramétrico, né? Quando a variável ou as variáveis de estudo têm uma distribuição normal, né? Então, a frequência das observações tem um formato de sino, ou próximo do formato de sino. Então, a maior frequência, o maior número de observações está em valores próximos à média. Então, conforme a gente vai para os extremos, a gente tem uma diminuição da frequência dessas observações. Certo? Isso é uma distribuição normal dos dados. A gente viu que para análises paramétricas, por exemplo, a ANOVA, também depende desse tipo de distribuição da minha variável resposta. Okay? Então, se a gente tem a distribuição normal dos dados, a gente pode usar a correlação de Pearson. Então, a gente usa o coeficiente e a fórmula de Pearson, né, que é o R, R'inho. Então, é o coeficiente de correlação que relaciona o produto ou momento. E é chamado de R de Pearson. Mede o grau de correlação linear entre duas variáveis quantitativas. E aqui, bom, na verdade, tanto no índice de Pearson como de Spearman, ambos variam de -1 a +1. Ok? Então, +1 significa a correlação máxima e -1 a correlação máxima negativa. Então, aqui -1 máxima negativa e +1 máxima positiva. Quer dizer que os dados estão alinhados
de uma forma bem grande, né? Os dados estão muito correlacionados, certo? Então, vamos ver no exemplo, uma correlação de -1 seria mais ou menos assim, ó, onde todos os pontos estão próximos à minha linha de tendência, tá? -1. Uma relação +1 seria aqui, certo? E em valores intermediários, por exemplo, se eu tiver uma distribuição assim, ó, eu tenho uma curva de tendência, né, uma linha de tendência. Só que aí eu tenho vários pontos que não estão muito próximos ou exatamente sobre a linha, tá? Aí eu vou ter um desvio um pouco maior, né? Isso diminui um pouco o valor do R. Então, vai ser um R, por exemplo, de 0,8. Então, quanto menor o R, quer dizer, quanto mais próximo de zero, tá? Quer dizer que a minha relação ela é nula. Então, valores próximos de zero, negativos ou positivos, indicam relações nulas, né? Ok? Então, uma relação nula seria quando a minha linha de tendência está na horizontal, quando a gente não tem inclinação. Beleza? A mesma ideia se aplica para o índice de Pearson. Tá? Ele também varia de -1 a +1. Valores próximos a zero indicam relações nulas. Só que ao invés do valor de R variar de -1 a +1, a gente chama ρ, que seria essa letra grega aqui, ó. Parece um Pzinho, né? Mas é o ρ. Ok? E a gente vai usar Spearman quando os dados não tiverem uma distribuição normal. Então, ao invés de usar os valores brutos, a correlação, a fórmula utiliza um ranqueamento dos dados. Tá? Então, é como se, conforme aumenta um valor no eixo X, aumenta um valor em ordem no eixo Y. Tá? Mesmo que os dados estejam não tão sobrepostos com a linha, isso não importa muito para a correlação de Spearman, mas vai ser importante que a segunda observação aqui de X represente também a segunda observação de Y. A terceira observação de X seja a terceira observação de Y. Então, vai trabalhar com um ranqueamento dos valores, e não com seus valores médios em torno da linha de tendência. Então, quanto maior esse desvio com relação ao ranqueamento, mais próximo a zero e menor o ρ. Ok? Para ambos, a gente tem o valor de P também, que é o valor de significância, para indicar se essas relações são significativas ou não. Então, a gente vai ter dois índices importantes para a gente avaliar. Primeiro, se a variável x tem efeito sobre y, se esse valor ou vice-versa, se elas estão correlacionadas, a gente vai ver pelo valor de P. P menores que 0,05 indicam uma interação, uma correlação entre as variáveis, e a força da interação vai ser medido pelo valor de R, e pelo valor de ρ, que pode variar de -1 a +1. Lembrando que tanto -1 como +1 são interações máximas. Valores próximos a zero indicam relações nulas. Beleza? Então, basicamente o que eu estava mostrando para vocês, a gente consegue ver aqui, ó. Quando a gente tem uma dispersão relativamente grande dos pontos, né, quando eles estão afastados
da minha linha de tendência, a gente fala que a correlação é fraca. O R é próximo de zero. Uma relação forte quer dizer que o R está entre 0 e 1, né? Os dados estão mais próximos, e uma correlação perfeita próximo de 1. Isso pode ser tanto positivo como negativo. A gente vê a inclinação da reta para falar se são positivos ou negativos. Tudo bem? Então, aquilo que eu estava falando no slide anterior, a gente tem um resuminho aqui no texto, tá? Com essas informações. E isso é válido tanto para Pearson como para Spearman. Aqui eu estou trazendo o exemplo para o R de Pearson, mas se eu estivesse usando a correlação de Spearman, eu basicamente usaria o valor de ρ, ao invés de valor de R. Tudo bem, gente? Então, Spearman para dados não paramétricos e Pearson para dados paramétricos. Então, a gente já viu como faz essa análise dos pressupostos dos testes, né? A gente viu como faz uma avaliação de histograma, tem até alguns testes que a gente pode usar, né? Por exemplo, Shapiro, para ver se as nossas variáveis seguem uma tendência normal ou não. E caso elas não sigam, a gente pode até fazer transformações para usar os testes paramétricos, que são preferíveis na maior parte dos casos. Então, no R, a gente tem uma funçãozinha que chama cor.teste. Tá? Eu já estou trazendo o exemplo aqui que a gente vai ver na aula prática, mas é uma função muito simples. Na verdade, todas as funções para a gente rodar esses testes no R, elas são muito simples e são muito intuitivas também. Né? Então, cor.teste quer dizer que eu estou fazendo um teste de correlação. Certo? Nesse teste eu chamo a variável x, vírgula, depois a variável y, a minha base de dados, e qual que é o método que eu quero utilizar. Se eu não informo método nenhum e fecho meu parênteses aqui, o padrão da função é usar Pearson. Tá? Mas se eu quero indicar especificamente que eu vou usar o Pearson, eu coloco também método igual Pearson, ou método igual Spearman. E um outro tipo de teste não paramétrica, Kendall, né, uma alternativa ao Spearman, certo? A gente não vai abordar ele nesse momento, a gente fala para comparar, né, um teste paramétrico com um não paramétrico, temos Pearson e temos Spearman. Quando a gente roda esse teste, se a gente usar apenas a função core, vai trazer apenas o valor da interação, não vai trazer o valor de P. Tá? Se eu quiser só ver a força da interação, eu vejo o valor de R. Né? Quanto mais próximo de 1, isso indica que é possivelmente significativo. Tá? Então, se eu vejo o valor de R de 0,1 ou 0,05, é um valor de R muito baixo, eu entendo que o valor de P não vai ser significativo. Tá? Mas, enfim, isso vai depender muito do teste de hipóteses que eu estou rodando, né? Para fazer o teste completo, essa função cor.teste, né? E como resultado, eu vou ter um valor da estatística T, né? O valor de P e o valor de R, que é o valor da correlação. Inclusive o intervalo de confiança. Tá? Isso a gente vê depois na nossa aula também. Aqui ele dá o valor de Pearson para essa relação da experiência com o salário. Certo? Então, nas correlações a gente vê interação, relação entre duas variáveis. Não necessariamente a gente tem uma variável preditora e uma variável resposta.
Agora, isso muda quando a gente está trabalhando com regressão. Nas regressões, a gente tem que indicar claramente, a gente tem que saber que a variável y ela está sofrendo o efeito da variável x. Então, a gente quer saber, não necessariamente, a gente quer saber um pouco mais. Além de se ambas as variáveis estão relacionadas, eu já estou indicando que a variável y é a variável resposta e a variável x é a minha variável preditora. Então, é a indicação de a existência de uma relação funcional entre duas variáveis. E, em função disso também, né, a gente consegue elaborar uma equação matemática para explicar a reta. Então, essa relação entre ambas as variáveis, ela pode ser explicada através de uma equação. E aí pode ser uma equação de primeiro, segundo, terceiro grau. Vai depender do tipo de regressão que a gente está trabalhando. Ok? Então, o primeiro tipo que eu estou comentando para vocês é a regressão linear, que é uma função direta da variável x e variável y. Certo? Então, esse modelo, essa equação que tenta explicar a variável y em função da variável x é chamada de regressão linear simples. Tá? Então, em geral, essa é a minha equação. Né? Eu posso prever, eu posso predizer o valor de y de acordo com essa equação. Né? Seria um valor do intercepto populacional, ou seja, qual que é o valor que a reta está cortando o eixo y? Tá? Seria o estimate, seria o intercepto, desculpa. Tá? Depois eu tenho o valor da inclinação da reta, né, o valor do ângulo da reta. Então, quanto maior o ângulo, quanto mais inclinada a reta, mais próximo de 90 graus, tá, maior o efeito de x sobre y. Ok? Porque uma reta na horizontal indica efeito nulo. Indica que x não tem efeito sobre y. Então, o primeiro elemento aqui, que está indicado beta 0, teve uma diferença que aqui na legenda eu coloquei como alfa. Tá? Então, aqui alfa vocês entendam na equação como beta 0. Esqueci de trocar no gráfico. Tá? E o beta 1, aqui da equação, seria esse valor que é o estimate, que é o valor da inclinação da reta. É onde a gente vê a força da interação, a força do efeito. Ok? E aqui a gente tem o erro, que é quanto da variável y não está sendo explicada pela variável x. Seria a soma dos resíduos. Então, o resíduo é essa distância aqui de cada observação, de cada amostra, o quanto que ela está distante da minha reta, da minha linha de tendência. Beleza? Então, o resíduo é a soma das diferenças entre o valor esperado e a equação estimada. Né? Então, o valor da diferença entre o valor observado e o estimado. Ok? Então, a diferença aqui que a gente pode ver da regressão para a correlação é que na regressão a gente tem uma equação explicando os nossos dados. Então, a gente consegue, inclusive, fazer predições, a gente consegue prever qual seria o valor de y se eu tivesse um valor de x que está fora da minha amostra. Então, por exemplo, eu trabalhei com temperaturas de até 30 graus. Então, eu consigo ver qual que é o tempo de desenvolvimento, né? Aqui no eixo y, até 30 graus, porque foi a temperatura que eu coletei. Mas se eu tiver essa equação aqui, se eu tiver uma temperatura de 35 graus, como que a reta vai estar aqui em 35 graus? Ó,
eu conseguiria fazer uma previsão com com um certo grau de confiança e falar que, apesar de não ter esses dados na realidade e disso não estar dentro da minha população, eu consigo prever que em 35 graus o tempo vai ser 20. Estou colocando valores aleatórios aqui, tá, gente? Certo? Então, eu consigo prever, fazer previsões para valores que estão fora da minha amostra observacional. Legal, então a regressão ela serve para essas análises, para a gente avaliar a relação entre duas variáveis, né? A minha variável dependente e a variável preditora. Essa relação, a gente viu que ela pode ser linear, então conforme aumentam um valor de x, aumenta um valor de y. E isso tende ao infinito, nessa relação linear. Entretanto, isso não acontece assim em todos os casos na biologia. Por exemplo, a temperatura, o aumento da temperatura, ele pode ser favorável até uma temperatura máxima. Então vamos ver, sei lá, a velocidade ou taxa fotossintética, né? Então, avaliar a taxa da fotossíntese com relação à temperatura. Até 35 graus, a temperatura influencia positivamente. A partir de 35 graus, essa taxa fotossintética ela começaria a diminuir. Então, se eu estou predizendo uma relação linear para esses dados, eu estou falando que se a temperatura tiver 50 graus, a taxa fotossintética vai estar sempre aumentando. Ok? Então, por isso que a gente pode prever relações não lineares. Seriam relações polinomiais. Tá? Aqui é um exemplo, né? O valor de y diminui até um valor intermediário de x, tá? Então, o valor de y diminui até aqui, e a partir desse valor de x, y começa a aumentar. Ok? Aqui é um outro tipo de relação, né? A gente está aumentando x. Em algumas categorias de x, y não tem efeito nenhum, ó, ele permanece praticamente estável, diminui e depois permanece estável novamente. Então, aqui a gente tem relações polinomiais. Então, essas relações polinomiais elas podem ser equações de segundo grau, de terceiro, de quarto grau. E, assim, a gente pode ir colocando fatores, né, variáveis a mais na nossa equação, tudo a partir dessa equação inicial aqui, tá? Onde a gente inclui outros valores, né? Por exemplo, se eu estou predizendo uma relação polinomial de segundo nível, né? Então seria elevado ao quadrado. Se fosse de terceiro nível, elevado ao cubo, e assim por diante. Tá? Conforme eu aumento um grau, quer dizer que eu permito que a minha linha de tendência faça uma dobra nos dados. Então, se eu fosse traçar uma linha de tendência linear, aqui nesse gráfico, ó, a minha linha de tendência linear seria assim. Ela se ajusta bem aos dados? Não, ou mais ou menos, né? Eu posso ver que se eu permitir que ela faça uma dobra, seria essa daqui, eu consigo deixar que essa linha de tendência fique mais próxima aos pontos. Então, ela estando mais próxima aos pontos, eu diminuo o erro. Vamos supor que ela fosse linear.
Se eu fosse somar a distância de cada pontinho até essa linha, ó, tem pontos que estão muito distantes, né? O erro vai ser maior do que o erro seria na minha curva de base 2, né? Certo? E aí, se eu coloco de quarto grau, quer dizer que eu permito que a curva faça uma dobra, duas, três. Tá? Cada grau a mais que eu coloco na equação, eu vou aumentando a quantidade de dobras que eu permito que a linha de tendência faça. Certo? Então, eu vou adicionando elementos à minha equação. Mas aí, qual modelo é melhor? O modelo mais complexo? Não necessariamente. A gente tem o ajuste ideal é o modelo mais simples possível que consiga explicar a maior quantidade dos dados. Então, se eu consigo explicar bem os meus dados a partir de uma relação linear, ótimo. Se esse ajuste não foi tão bom, eu vejo que tem uma relação polinomial, né? Vamos fazer uma de segunda categoria, de segundo grau, uma equação polinomial de segundo grau. Então, para que eu vou fazer uma de terceiro se a de segunda está explicando bem? Porque se eu começo a colocar muitos fatores, a minha curva começa a fazer isso daqui, ó. Eu perco um pouco o sentido biológico, tá? Então, um exemplo típico, né? A ideia do exemplo que eu estava falando com vocês é esse daqui, da temperatura e a fecundidade. Então, vamos supor que eu estivesse avaliando até a temperatura de 28 graus. 28 graus, ó, estou falando que a minha linha de tendência, ela é isso daqui. Opa, vamos começar a avaliar, então, temperaturas maiores. 31 graus, eu vi que a fecundidade começou a diminuir. 32, 34. Ou seja, nessa espécie, né, vamos supor que seja o Aedes aegypti, a fecundidade máxima, a maior fecundidade das fêmeas, ela é atingida aqui, ó, próximo de 28 graus. Tá? A gente vai ter um intervalo aqui que a gente consegue ver qual que seria a temperatura ideal. A partir de temperaturas abaixo de 25, por exemplo, indicam que a fecundidade é menor. Temperaturas acima de 31 indicam que a fecundidade também diminui. Tá? Então, que faz sentido biologicamente. Né? Temperaturas muito altas, essa espécie não consegue se reproduzir também. Então, numa equação polinomial, aqui eu tenho o meu fator, o efeito da variável elevado ao quadrado, mais o estimate da minha variável elevada ao linear, tá? Mais o valor do intercepto. Então, aqui é onde corta o eixo Y, onde essa linha aqui tenderia a cortar o eixo Y. Tá? Tudo bem? Então, a gente tem a regressão linear, que são relações simples, regressões polinomiais, que a gente adiciona termos à equação e permite que a nossa linha de tendência faça algumas curvas. E um terceiro tipo é uma regressão logística. Tá? A regressão logística é um pouco diferente das demais, porque ela envolve, ela pressupõe que a minha variável resposta ela tem apenas dois níveis. Então, pode ser uma variável numérica 0 e 1, ou pode ser, inclusive, uma variável categórica de ausência e presença de determinado fator. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, ó, eu estou indicando ausência e presença de flores de uma espécie de cacto
em cada mês do ano. Tá? Então, cada observaçãozinha aqui é um mês. Ou seja, eu fui para campo e vi que no mês de setembro, tal espécie de cacto tinha flor. Eu coloco como presença. Tinha 15 flores, tinha 20 flores, não importa. Tinha flor presente. Tá aqui. No mês de agosto, a flor estava presente. Outubro, novembro, dezembro estavam presentes. Tá? Qual que era a temperatura? Eu vou ver a temperatura 18 graus. 19. Que a última temperatura foi 21 graus. Então, eu estou vendo o efeito da temperatura sobre a presença e ausência de flores. O que que esse gráfico aqui me indica? Indica que em temperaturas muito baixas, tá? De 17 graus para baixo, mais ou menos, ó, o cacto, essa planta, ela não floresce. E em temperaturas acima de 21 graus, também ela não floresce. Ou seja, o intervalo de florescimento dela está aqui, ó, mais ou menos de 18 a 21. E aí, em 20, 21 graus, tem algumas observações que se sobrepõem. Mas qual que é a tendência geral? A tendência é essa daqui, ó. Isso é uma regressão logística. Eu estou avaliando a presença ou ausência de determinada variável, né, variável resposta, em função de uma variável numérica preditora. Tá? E a regressão logística, ela pode ser desse formato aqui. Poderia ser, por exemplo, aqui, né, uma relação negativa, ou em forma de S, onde a maioria das observações estão aqui no começo de X, onde eu tenho ausência de determinada característica, por exemplo, ausência de flor. E a partir de 20 graus, tá, vamos supor que é o mesmo exemplo, as flores começam a florir. Então, eu teria presença de flores. Então, a minha tendência é essa daqui. Ok? Então, os resultados eles ficam contidos nesse intervalo de 0 a 1. 0 seria ausência de observação, né? E o 1 seria a presença dessa observação. Ok? Então, a ideia, assim, ela é muito parecida com a regressão, com as regressões de forma geral, né? Só que a gente tem uma variável categórica como variável resposta. Então, diferente da nova, onde a variável categórica ela é a preditora, aqui na regressão na regressão logística, a variável categórica ela é resposta e muda em função de uma preditora numérica. Então, alguns pressupostos gerais das regressões. A independência das observações, ou seja, cada ponto aqui, cada observação não é dependente da observação anterior, nem vai influenciar a próxima. Tá? Isso é um pressuposto da maioria dos testes estatísticos. Tá? Então, como a gente já viu, a regressão linear, né, ela indica que a relação entre as variáveis, dependentes e independentes, seja linear. Né? A existência de outliers interfere no meu modelo, na minha equação. Né? Então, a presença de outliers pode mascarar o efeito real. Tá? E aí a linearidade ela pode ser testada com gráficos de dispersão. A gente simplesmente plota a variável x pela variável y e vê qual que é o padrão dos dados. A gente pode ver se tem um padrão não linear, se os meus dados eles estão mais ou menos assim. Né? A gente vai
entender que é uma relação polinomial. Okay? E aí, para todas as regressões, de uma forma geral, necessita que as variáveis sejam normais. Então, as regressões, elas se enquadram na categoria de teste paramétrico. Então, a gente pode avaliar a normalidade das variáveis previamente. A gente já viu avaliação de histograma, Q-plot, Shapiro. Né? Caso não satisfaçam o pressuposto de normalidade, a gente pode fazer uma transformação matemática, por exemplo, logarítmica ou de raiz quadrada. E caso isso também não seja satisfeito, a gente pode substituir a regressão por um modelo linear. Então, no modelo linear, a gente vai mudar o tipo de distribuição. Então, a gente pode escolher uma distribuição de Poisson, uma distribuição binomial negativa, né? Alguma distribuição diferente da distribuição gaussiana, que é a distribuição normal. Tá? E, por fim, a gente pode avaliar a normalidade da minha análise através dos resíduos, que é atualmente assim, a forma mais adequada, a forma sugerida da gente ver se a nossa regressão está adequada para o conjunto de dados que a gente tem. Então, a gente fazendo um qqplot dos resíduos, né, ao invés de fazer o qqplot das variáveis, tá, e ver a distribuição, o histograma dos resíduos do teste, isso é um bom indicativo da normalidade. Ok? A heterogeneidade das variâncias também é, assim, relativamente importante, mas isso geralmente é corrigido com as transformações, por exemplo, logarítmicas ou de raiz quadrada. Tá? Então, para a gente fechar essa primeira parte, para a gente rodar uma regressão no R, a gente usa a função LM. Né? Então, LM a gente vai estar vendo a relação do salário em função da experiência. Essa daqui seria a função do linear model, que seria a nossa regressão linear. Tá? E aqui a gente pode rodar também regressões polinomiais com essa mesma função. Por exemplo, eu posso mandar ou dar a função de elevar a experiência ao quadrado. Ok? Então, fazendo isso, a gente indica que é uma regressão polinomial. Então, fazendo isso, eu vou ver o valor do intercepto, tá? O valor do estimate. O intercepto é onde corta o eixo y. O estimate é o valor do... desculpa. Aqui é o coeficiente da experiência, tá? Então, aqui a gente tem algumas características gerais. Desculpa, gente, é o estimate mesmo, é o valor que a gente multiplica o valor de x. Então, dessa forma, a gente consegue montar a equação, né? 1,83, que é o valor do intercepto, mais o valor do estimate vezes x. Tá? E aqui, na hora que a gente dá o summary do resultado, a gente consegue ver se esse modelo, se essa regressão ela é significativa, né? A gente vê o valor de P, e qual que é o efeito dessa relação. A gente pode ver pelo o R quadrado. Então, R quadrado de 0,94 ajustado e o R quadrado múltiplo de 94,78. Geralmente eles são muito próximos. Tá? Quanto mais próximo de 1, maior o efeito.
Então, o R quadrado, ele varia de 0 a 1, tá? É diferente do R'inho de Pearson ou do Rho de Spearman, que variam de -1 a 1. A gente vai ver se a relação é positiva ou negativa por aqui, ó. Por esse valor aqui. Se ele for negativo, a gente tem uma relação negativa. Se ele for positivo, a gente tem uma relação positiva entre as variáveis. Por fim, para a gente fechar essa análise, a gente pode fazer a ANOVA desse valor também, tá? Que é para ver, para a gente construir uma tabela de análise de variância em relação a nossa variável preditora, que a gente vai conseguir observar o quadrado médio, né, o mean square, tá aqui, dessa variável, e o valor de resíduo, né, os resíduos que são o quanto que o modelo não está se ajustando adequadamente à minha linha de tendência. Então, se a gente constrói um modelo linear com mais de uma variável preditora, aí é mais importante ainda a gente fazer esse teste de ANOVA para a gente ver quais dessas variáveis preditoras interferem de fato na variável resposta. Então, poderia criar um modelo aqui, salário pela experiência, mais, vamos supor que eu estou colocando uma outra variável preditora no modelo, que seria o sexo, né? Ver se o sexo masculino ou feminino, além do tempo de experiência, interfere no salário. Então, eu posso colocar outras variáveis aqui para tentar ajustar melhor o meu modelo, explicar de uma forma melhor minha variável resposta. Tá? Então, se na prática a gente está avaliando se a riqueza de espécies de determinado ambiente varia em função da temperatura, do pH, da pluviosidade, eu posso colocar essas variáveis no meu modelo de regressão. Né? O único limitante seria que elas não podem estar correlacionadas entre si. Okay? A gente vai ver isso depois com calma na prática. Beleza? Então, essa é a parte teórica da nossa aula sobre correlações e regressões. E então, no nosso próximo encontro, a gente faz a prática e tira essas dúvidas, as possíveis dúvidas de vocês. Então, finalizamos por hoje. Tchau, tchau.